Pessoal, seja bem-vindo ao primeiro podcast da Imobiliária Sinai, que é um projeto que a gente está trazendo aqui para a Zona Norte do Rio de Janeiro. E o nosso podcast, nós vamos começar aqui com um Sinai Conexões. Nós queremos trazer o mercado imobiliário mais para próximo de você e as conexões que a gente vai fazer aqui para trazer esse tipo de contato com o nosso cliente. Meu nome é Marco Júnior, mais conhecido como Júnior. Sou diretor da Sinai e hoje vou ser o host aqui com meus corretores, né? O tema é Zona Norte em Alta, oportunidades e desafios na compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro. Antes de começar a falar dos participantes aqui, eu tenho que falar que esse podcast é um oferecimento do Clube Sinai. Clube Sinai, que é um clube de vantagens para os nossos clientes de locação e condomínio, no qual eles têm vantagens em clientes nacionais e locais, com descontos, vantagens. Inclusive, nós fazemos sorteios, fazemos também tem direito também a alguns cursos, etc., por dentro do Clube Sinai. Então, não deixem de saber, para você que quer ser nosso cliente, clubesinai.com.br é o clube de vantagens da nossa imobiliária. E vamos falar agora aqui, vou apresentar aqui o meu casting aqui, com o meu pessoal aqui. Então, vamos por onde? Vamos começar pelas damas? Não, mas né, em primeiro lugar as senhoras, né? Então vai lá, se apresenta, Sol. Eu sou Solange Vieira, corretora há 20 anos no mercado imobiliário, Zona Norte, principalmente, não que nós não deixamos de trabalhar outras áreas, mas Zona Norte é o nosso foco principal no nicho de médio padrão, né? Estamos disponíveis para atendimento no setor de compra e venda da imobiliária Sinai. Vou agora apresentar aqui Sol, que tem as novidades da Sol, né? Sabe disso? Exato. O pessoal lá na nossa rede social fica esperando a novidade dela já para poder falar quanto é que é, se já pode Captação e visitar novidade, conta com a Sol. a novidade da Sol. E agora a gente vai falar com o garoto sorriso, o Douglas, que geralmente está falando com a gente lá, trazendo alguns vídeos, uma novidade. Fala aí, Douglas. Oi, pessoal, me chamo Douglas, sou corretor de imóveis e supervisor de vendas lá da Sinai. Tô lá na Sinai já há um tempinho, né? Gente, 14 anos que eu tô lá na Sinai e a gente está sempre, né, buscando melhorar, se aperfeiçoar para trazer um melhor atendimento aí para os nossos clientes. É isso aí. E tô aqui do meu lado, de frente, na realidade, o Augusto também, que é um corretor muito experiente na área. Então fala aí, Augusto, fala um pouquinho de você. Tudo bom? Sou Augusto Júnior, também trabalho na Sinai Imobiliário no setor de compras e vendas. Sou corretor e avaliador imobiliário com o Kenai, né? E trabalho em parceria também mais forte aqui com a Solange Vieira. Então, gente, a gente vai começar aqui, para a gente começar nosso bate-papo, para a gente ir tranquilo aqui, para a gente ir fluindo esse papo, sobre o panorama do mercado imobiliário atualmente. Vamos falar do mercado imobiliário, principalmente, vamos dizer, da Zona Norte, né? Como é que está essa questão da tendência do mercado, da questão da valorização desse mercado, né? O que vocês querem, o que vocês podem falar hoje em relação ao mercado? Quem quer começar aí falando um pouquinho do mercado imobiliário na Zona Norte? Posso começar? Vai lá, Douglas. Bem, o que a gente tem percebido hoje do mercado imobiliário na Zona Norte, a gente vê um mercado que está com um pouco de dificuldade na venda. Os proprietários eles estão precisando se adequar a uma realidade com relação à valorização, né, do imóvel. Infelizmente, a gente quer sempre trazer uma valorização, uma avaliação do imóvel sempre alta. É um desejo do corretor do imóvel também, mas infelizmente o mercado ele não está proporcionando isso para o vendedor. Então, assim, a gente tenta sempre pesquisar ao máximo, está sempre acompanhando as vendas, os anúncios. Solange está aqui, ela passa bastante tempo do dia ali pesquisando Monitorando, na internet, né? monitorando o ambiente ali, o mercado nas regiões e principalmente ali na nossa área de atuação, que é a Zona Norte, Vila da Penha, Irajá, Vista Alegre. A gente está sempre em cima ali, mas de contrapartida a gente vê que também é um cenário bom para quem está comprando, né? As vendas elas estão acontecendo quando o imóvel está dentro de uma realidade de mercado. Eu costumo sempre passar isso para os meus clientes quando eu vou fazer lá
uma avaliação, avaliar um imóvel, eu explico para o cliente, cara, a gente precisa estar dentro de uma realidade de mercado para que a gente consiga vender o seu imóvel, né? Efetivar ali a venda. Então, assim, o mercado da Zona Norte hoje é um mercado que tá vendendo, tá acontecendo desde Está vendendo quando está no valor de mercado, né, de venda. Exatamente. Mas Porque também... há uma diferença entre o que o proprietário acha que vale, ele pode até valer, mas não vende, porque tem um valor de mercado. o valor de mercado Às é vezes quanto o proprietário quer uma avaliação que não é a avaliação Sim. profissional. É. E nós, corretores, vamos para dar uma assessoria, né? Essa questão que você falou é muito boa, né? Porque a questão do valor de mercado e tem um valor sentimental, Sentimental. né? O proprietário, infelizmente não, eu acho que felizmente, né? O imóvel conta uma história Exato. e é lógico que essa história às vezes está intrinsecamente alocada naquele imóvel e às vezes para o proprietário, para ele poder se Desapegar, desfazer né? daquele bem, ele coloca esse valor, né? Ele tenta Agregado. precificar esse valor, né? E que ninguém vai dar esse valor. Lógico, o mercado não paga pela precificação da história, apesar da que a gente conta essa história para poder valorizar realmente Sim. o imóvel, né? A gente costuma botar isso no nosso marketing. Mas assim, Sol, mas quando você tem falado com esses clientes hoje, como é que está a tendência? A maior parte dos clientes estão entendendo a situação real do mercado atualmente? Como é que está isso? A maioria dos casos, não. O proprietário quer que a gente comece a trabalhar no valor que ele acha que o imóvel dele merece aquele valor. Porém, nós fazemos um trabalho, mostramos ele o valor real de avaliação do corretor, do mercado, e a gente cadastra o imóvel. A gente dá a ele a oportunidade do mercado mostrar a ele que ele não vai conseguir vender dentro daquele valor que ele pediu. E nós vamos trabalhando, ele vai vendo, o mercado vai mostrando e ele vai se adequando ao valor. E quando chega no valor real de venda, ele vende. É verdade, Se não chegar, não vende. é verdade. Agora, você falou preço de oportunidade. As oportunidades hoje estão interessantes, né, Augusto? Então, sim, tem várias oportunidades hoje para venda na região da Zona Norte. É saber procurar a empresa correta também, corretores também, que dão toda essa assessoria e consegue também precificar no valor justo, né? Sem criar a especulação. Hoje tem muita especulação. O cliente às vezes vê um imóvel parecido, está sendo vendido a X. Não, está sendo anunciado a X. Nem sempre o valor do anúncio é o valor de venda. Então isso tem que ser algo também bem importante de ser relatado. Isso que o Augusto está pontuando é muito comum. A gente teve pouco tempo com alguns players do mercado mostrando que 40% os valores que estão anunciados, 40% vamos dizer assim, é o deságio entre o que está sendo anunciado e o que está sendo fechado. Então é muito grande esse gap, né? Então, e aí acaba que hoje com a internet, o proprietário se baseia sempre Sim. na internet e aí às vezes ele fica com preço com um gap mais alto, né? Muitos dos proprietários que às vezes pedem a nossa avaliação, nós vamos lá, o proprietário ele já tem um valor que ele Já quer tem para um avaliar valor. o Ele já imóvel. pesquisou Ele ali. já pesquisou na internet. E eu sempre falo, cara, não leve em consideração o que você está vendo na internet, porque nos anúncios, a maioria dos anúncios, tem muitos anúncios hoje com preços que não vendem. Às vezes esse anúncio que você está levando em consideração desse imóvel que você pegou como referência para o seu, já está lá no site lá para anunciar, pode estar 8 meses, 1 ano, 2 anos lá, e você está levando essa informação desse imóvel para consideração do seu, e você vai ficar no mesmo lugar que aquele anúncio ali. É isso que você deseja, você está com necessidade realmente de vender o seu imóvel. Então, E às vezes ele fala assim, mas o meu vizinho vendeu. exato. Naquele caso que nós Exato. sabemos. Meu vizinho vendeu por X. Não, ele estava anunciado por X. Ele não foi vendido por X. E a gente acaba tendo contato com a escritura, né? A gente Sim. vê exatamente qual for o valor e efetivamente não é aquele gap. E isso se apresenta até no mercado. A gente consegue ter no mercado essas informações, né? Isso a gente acaba estudando um pouco isso, né? E a gente também está com ferramentas que a gente acaba vendo esse material. Então, assim, a imobiliária acaba tendo um investimento nesse tipo de material em ferramentas que a gente consegue ver isso. Porque nós precisamos ter base, né? Exato. Para a gente poder contestar, dialogar e fazer as amostragens
A gente precisa ter essas ferramentas. Isso é verdade. Júlio, uma das coisas que facilita um pouco a venda e acaba aquecendo um pouco o mercado de venda de imóveis na Zona Norte é a questão também do programa Minha Casa Minha Vida, né? Hoje, na grande maioria, na Zona Norte, né, dos imóveis, a maioria dos imóveis se enquadra num programa e isso vem acelerando as vendas na região. E é Legal. um dos fatores que tem nos ajudado bastante, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, nós estávamos com um cliente do Augusto lá na imobiliária. É assim, é um cliente que conseguiu uma condição muito boa no Minha Casa Minha Vida, teve um subsídio do governo lá de mais de R$7.000. E isso tem acelerado muito as vendas no mercado. Eu separei um bloco para a gente falar sobre oportunidade para compradores. Sim. Vamos deixar isso para o bloco da oportunidade. Aqui eu tenho um bloco que a gente está entrando aqui, que é os bastidores da venda. Sim. Né? Não sei se vocês trouxeram alguma coisa para a gente conversar. São tantas que a gente, né, chega na hora faz. Mas aí eu quero que cada um conte aí um causozinho, um bastidor, uma coisa diferente que aconteceu, que representa aí essa vida, o dia a dia do corretor de imóveis, né? Como é que é isso? Então, não sei, quem quer começar essa troca? Hoje, de um clichê nosso dos corretores, né? Que a gente estava uma vez um cliente da Solange, ela mostrou o imóvel pro cliente, o cliente quer comprar, e nós nos reunimos lá na imobiliária e perguntamos, cara, ó, é financiamento? Ele quer financiar. Ó, não pode ter restrição no CPF, tem que estar tudo certinho, a renda tem que ser comprovada. A gente explica como funciona. Teu nome tem restrição? Tudo certo, vambora sem restrição. E quando a gente vai pegar lá, analisar, né, mandar para rodar a análise lá junto ao banco, aí pega o cara lá, tá cheio de restrição no CPF. Eu acho que esse é um clichê nosso dos corretores. E quando não são várias, né, teve um outro caso também, não tem nada. Aí puxou lá uma restrição pequenininha, mas tem uma restrição. E, eu sei, foi lá e pagou. Mas histórias assim, diferenciadas, vamos dizer assim, a gente já teve um caso lá que a gente também não dava nada e quando foi saber que tinha, ela falou, não, vai ser financiado, mas quem financiou foi o próprio amante, né? Dá o dinheiro. Quer dizer, às vezes não dá para saber, né? Sim. Você tem alguma coisa, Augusto, para saber? De caso, tive um recente engraçado, foi até com o Douglas, da Cachorrinha. Ah, sim. Que um imóvel que a gente estava vendendo na Penha agora recentemente. Eu atendi o cliente, né? O cliente levou o pet, que faz parte da família hoje, né? Então a condição da compra era o cachorro se sentir bem no imóvel. Soltou o cachorro no imóvel, o cachorro foi para a sala, foi para o banheiro, foi para a área, rabinho balançando. Falei, perfeito, gostou. Vamos para a imobiliária para poder fazer a questão do custo de documentação, todo o trâmite, né? O nosso supervisor Douglas chegou lá, levamos para a sala de reunião, sentou todo mundo, o Douglas chega, se apresenta, mas não falou com o cachorrinha, né? Falei, Douglas, fala com a cachorrinha, que é a principal. Aí ele pegou, levantou, falou com a cachorra, né? Todo mundo começou a rir. E foi um caso engraçado, porque hoje o pet também faz parte da família. É verdade. Então hoje a pessoa deixa de comprar ou compra um imóvel, né, em relação ao pet. Foi até uma cena que até depois do até riu comigo, falou, pô, me deixou mal aí. Essa é boa. Mas Essa é tem- E legal. graças a Deus fechamos a venda. É legal. Mas tem os casos também que o próprio filho, ele decide se ele gostou ou não. Sim. É verdade. O caso do Rodrigo da Ilíria, Sim. né? O filho não gostou do imóvel, dentro do imóvel. Ele falou, não, eu não gostei, mas só que na saída o pai falou para ele, para o Augusto, não, quem decide aqui sou eu. E ele ficou, tadinho, o menino não gostou, né? Mas Entendi. o pai decidiu e acabou comprando. Então, a venda envolve a família, né? O sentimento, né? Da família toda. Para esse bloco agora, vamos entrar aqui, essas dicas dos compradores, né? Passamos por essa parte toda, mas dica. Como é que a gente pode dizer hoje? Hoje eu considero o mercado muito favorável para o comprador. Eu venho falando isso nas redes sociais. Eu acho que é extremamente favorável para o comprador. Quem está querendo comprar agora está comprando em condições realmente que são muito boas, que há muito tempo a gente não vê no mercado. Eu tenho 23 anos aí de mercado, já vi altos e baixos aí, desde antes do Lula, depois do né, Lula, Dilma, com outros governos. Enfim, porque acaba que o governo influencia muito na questão de financiamento e preço do imóvel.
E eu vejo assim, hoje o preço do imóvel está numa condição muito boa na Zona Norte. E acho que para o comprador está sendo muito efetivo. Então a pergunta que eu falo assim, hoje, na minha visão também, nesse sentido, quais são as grandes oportunidades em relação à compra, em relação a preço e financiamento? Né? O que vocês acham hoje sobre essa questão? Quer começar, Du? Sim, posso. Bom, nós temos um incentivo, né, para quem quer comprar o seu primeiro imóvel ali. Hoje os preços estão muito bons, realmente. Eu sempre, quando eu vou também na avaliação, no bate-papo ali com o dono do imóvel, eu falo, cara, hoje eu tento sempre ser o mais transparente possível com os meus clientes. Eu falo, cara, hoje o mercado está favorecendo quem está comprando. Então, assim, eu não posso colocar o preço de 15 anos atrás, de quando o mercado estava em alta, a procura antigamente para a Zona Norte era muita e a oferta era pouca. Hoje o cenário é diferente, hoje a oferta está mais alta do que a procura e isso vai favorecer quem está comprando. Então, assim, hoje quem... E está influenciando isso para o comprador? Sim, antigamente o comprador ele não tinha o conhecimento de como ele comprar o imóvel. Hoje em dia ele já tem maior conhecimento. Ainda falta um pouco mais de conhecimento Falta na ele parte de Eu financiamento. acho que ele falta se preparar. Se preparar. Se preparar. Ele se recusa a se preparar. Porque para ele comprar, ele precisa ter todo um planejamento, né? De custos, Financeiro. de como ele vai chegar a esse financiamento. Às vezes ele não tem um acesso ao banco, mas tem a imobiliária. Ele tem o nosso suporte, o do corretor, para orientar. E muitas vezes o comprador ele não quer aceitar o que o corretor imobiliário está orientando ele, o que facilitaria muito a vida dele, né? É bom frisar que a gente está falando aqui da venda de avulsos, né? Sim. Nós estamos falando aqui porque são coisas muito diferentes. O avulso é o jargão imobiliário para o imóvel usado, né? Então, assim, a gente tem um imóvel usado. Mas existe o imóvel, na realidade, novo, que são condições diferenciadas. E o comprador, ele acha que ele vai comprar o usado com a mesma condição da facilidade do novo, do lançamento. Vamos lá, vamos falar a questão do custo em relação ao avulso para o novo, Sim. né? E Augusto, o que você acha sobre essa questão das oportunidades para os compradores? Então, hoje o principal, eu acho que é o cliente ver a condição de compra dele. Às vezes a pessoa acha que tem uma condição, mas sendo que não tem. Então, hoje o primeiro passo é o quê? Ver a condição, que seria procurar o corretor, a gente fazer toda essa avaliação, ver a questão de renda dele, questão de parte fundamental, documentação, que hoje tem um custo elevado. Então, a pessoa às vezes não se programa isso. Eu tenho um X de FGTS, é suficiente para a entrada, mas tem um custo de documentação. Isso tem sido um entrave muito grande nas vendas. Às vezes a pessoa tem a condição de financiamento, mas não tem esse custo da documentação. Quando se compra imóvel usado, é muito importante o cliente estar falando com a imobiliária, né, para entender todo o passo a passo. A gente tem uma jornada que a gente não entrega, isso é importante, né? A gente não entrega para o cliente sem essa jornada, essa explicação de jornada para ele entender muito bem como é que vai ser esse funcionamento, os custos que ele vai ter durante essa jornada Passo a e passo, né? exatamente, como é que vai ser o tempo dessa jornada, né? Agora, mesmo olhando toda essa dificuldade, eu quero pontuar a questão da oportunidade, né? Justamente sobre a oportunidade do financiamento. Por quê? Muitas pessoas não estão procurando hoje para comprar porque estão falando que o juros está alto, né? E aí gera essa questão, os juros altos, isso não vale a pena financiar. E aí o cara vai lá e financia um carro com 3,5% ao mês, ou seja, no final de 5 anos ele vai pagar um carro e meio, mas ele não aceita no final de 30 anos pagar mais um apartamento, porque não, é muito caro. Né? E eu acho isso um descolamento, um pouco de realidade, porque ainda que o juros esteja alto hoje no mercado imobiliário, nós temos um juros nominal, né, um 7, muito baixo em relação a qualquer outro financiamento de qualquer bem que ele for comprar. Né? E assim, hoje um bem por exemplo, um carro, ele vai financiar a um juros de quase 30 e poucos % ao ano, enquanto no financiamento imobiliário é 11%, 12%, e ele vai fazer isso em 5 anos, vai pagar um carro e meio, e o carro daqui a 5 anos não vale
Exato. Tem uma desvalorização. Uma desvalorização. Quer dizer, e o imóvel tem uma valorização? Patrimônio, né? É um patrimônio. Então, assim, o que vocês acham disso, né? As pessoas que estão realmente olhando, porque apesar dos juros altos, nós temos uma baixa Sim. de preço de mercado. Então, hoje você pega parcelas, eu já vi clientes fechando parcelas menores que aluguel, porque o aluguel está aquecido, o preço do aluguel está mais alto, e a gente tem visto isso, né? O que vocês acham das pessoas que estão se oportunizando? Eu costumo falar desse que o momento certo é o agora. Então, hoje, tem condição de pagar a prestação? É o momento. O pessoal também vê muito em relação ao prazo. 420 meses pagando. Já tem pesquisa que comprova que o tempo médio de quitação é 7 a 12 anos. Então, esses juros caem. Então, não adianta você pegar o valor da parcela, dificilmente multiplicar... a pessoa vai até o final, Não, não vai. Já troca de imóvel, vende esse, compra outro maior, para outra região. Então, hoje, o momento certo é hoje. E hoje o corretor, ele tem isso na hora de trabalhar o cliente, o comprador, de até orientar ele como ele fazer isso. Exatamente. Dele vir antecipando e diminuindo o prazo para isso. Ele tem que estar bem assessorado por um corretor que queira passar para ele o passo a passo de como ele antecipar o pagamento e terminar esse financiamento antes do prazo dele. O cliente hoje, que a gente está até negociando, está sendo de um aluguel de R$ 1.100 para casa própria com prestação de R$ 600. Uma Olha economia de metade. Exatamente. E o aluguel é crescente, né? Tem sempre um aumento anualmente, né? E as prestações da Caixa são decrescentes. É. Então, Eu não tem costumo falar oportunidade para os melhor. meus clientes que, mas o aluguel tá um pouquinho menor, mas é um dinheiro que você não vai rever nunca mais na sua vida. E daqui- né? E como o Augusto falou também, daqui a um tempo o aluguel dele vai reajustar para cima, né? Se ele comprar o imóvel dele, mesmo que ele comece pagando um pouco mais caro que o aluguel hoje, mas daqui a alguns anos ele vai estar pagando um valor menor que o aluguel, e ele vai estar pagando o imóvel dele, né? Algo que é Eu que é dele. atendi agora um cliente semana passada que em relação ao aluguel está mudando por causa de mudança. Que o proprietário pediu o imóvel para venda e tem que desfazer toda a vida, colégio de filho, todo um trabalho. Então, no casa própria tem essa segurança, sabe? Que vai poder se comprometer lá e ficar lá um bom tempo. A casa própria é um ativo patrimonial, Sim. né? Ele está comprando um patrimônio, então o sacrifício vale a pena, né? Sem dúvida nenhuma, qualquer sacrifício vale a pena. E é isso que estão falando. Tem a segurança patrimonial, tem a questão do aluguel, a condição favorecida, né? Exatamente. É um imóvel que ele vai poder mexer como ele quiser. Sim. E realmente o aluguel tem feito um efeito, a gente tem estudos sobre isso, não vamos entrar nesse detalhe, realmente o valor do aluguel tem aumentado e muito em parcela, mesmo com juros mais elevados. Sim. Isso é uma coisa que é bem interessante, né? Mas vamos passar aqui para um próximo bloco. Agora eu vou conversar um pouquinho sobre vendedores, né? Quais estratégias que os vendedores têm? Eu quero falar aqui, não vamos falar de avaliação, porque a avaliação a gente já comentou bastante, que a avaliação precisa o profissional te falar a avaliação. Eu acho que é importante assim, a estratégia do vendedor entender por que ele está vendendo o imóvel, né? Você está vendendo por alguma motivação. Uma necessidade. Uma necessidade, mudança e tal. Não, vou vender, se der eu saio. Isso não é uma motivação. Acaba que esse cliente não é um cliente que está dentro do mercado. A gente costuma falar que é o especulador. Mas vamos nos focar nos que querem vender, né, e tá com preço e tal. Vamos focar na estratégia, né, na estratégia da venda. Né? Hoje, quais são as armadilhas, por exemplo, que o cliente entra na hora que ele quer vender? Por exemplo, eu vou dar um caso que eu gosto de falar bastante, que eu falo que eu geralmente, quando eu estava na linha de frente, que nem vocês, eu gostava de falar para o cliente, eu fazia um briefing com ele, falando assim, por favor, eu vou aí com o meu cliente, quando o cara morava, né? Eu vou aí com o cliente, mas o senhor, se possível, nem fica no imóvel. Deixa eu com o cliente, né? Seria o ideal, né? Porque ele, naquele afã, ele fala, e as pessoas precisam se sentir no imóvel. Essa visita ela é muito importante porque ela impacta o cliente. E nessa visita, o que vocês acham disso? Por exemplo, nessa parte de visitação, nessa parte do contato do proprietário, o proprietário que está morando, como é que tem que ser feito isso? Como é que é a dica para o vendedor, mesmo que ele esteja bastante ansioso em relação à venda? Vamos deixar com eles, estão mais na linha de frente ali, vendendo Augusto e A Solange. gente
tem que orientar o vendedor antes da visita, né? Isso aí. Mesmo orientando, a gente tem casos que fica bem difícil, porque ele está ansioso. A gente tem que compreender isso. Ele está ansioso, ele quer vender. Às vezes ele acha que o corretor está falando pouco com o cliente que está dentro do imóvel dele. Muitas vezes o menos é mais, né? Então ele quer falar muito, ele atropela o corretor e a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente tem planejado. Aí a gente orienta. Quando levar o cliente, procura deixar a gente conduzir a visita. O estado do imóvel, né? A condução da visita tem que ser pelo corretor. Dá um jeitinho no apartamento. arrumado. O Augusto costuma dizer que eu sou muito curta e direta, né? Eu falo, deixa a luz acesa, Abre as ilumina o janelas, deixa 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 a iluminado. luz acesa, Isso aí. né? Deixa entrar o sol, né? O sol é importante entrar. Por mais que eu tô levando a sol, é bom deixar o sol Eu levar, né? estava ouvindo um podcast esses dias de um corretor muito famoso. Ele falou que quando vai fazer visita, Júnior, num imóvel ocupado lá pelo proprietário, pelo vendedor, ele pede sempre para, cara, quando a 15 minutos de eu chegar aí, bota um café aí pra Cheiro. coar aí, por conta do cheiro do café, Sim. traz uma sensação De lar. de estar em casa. Aconchego, Assim, né? eu achei essa dica muito bacana, sabe? Entrar num imóvel que às vezes não é aquele imóvel sonhado, mas ele está preparado. Exato. O impacto entrou. Às vezes a gente depende do meio, porque a gente tem muito imóvel vazio, né? O imóvel vazio tem um imóvel que está ocupado e vazio, né? Todos têm os seus desafios, né? O imóvel ocupado é interessante porque ele já tem ali, vamos dizer assim, uma história para contar. O vazio a gente às vezes tem que contar uma história para ele, né? Sim. A gente tem que contar, imaginar, e fazer o cliente criar junto com o cliente. teleportar para aquilo Criar que a gente está junto, falando. né, com o cliente. O ambiente, cada ambiente, aqui você pode fazer isso, colocar um planejado, fazer um cantinho aqui do café, aqui o quarto colocar uma cortina. A gente tem que fazer o cliente sonhar, né? Exatamente. Sonhar junto com Sonhar ele com ali. ele. Imaginar no Conhecer imóvel. um pouco, né, hoje tem muita novidade no mercado de arquitetura, né? Sim. Porque os imóveis têm reduzido muito o tamanho e às vezes a pessoa fala, mas isso aqui é muito pequeno. Mas assim, hoje o mercado de arquitetura tem feito imóveis muito aconchegantes com redução de espaço, né? Mas e Augusto, o que você acha em relação a essa questão com o cliente, esse contato com o cliente, em relação ao dia da visita, essa relação do pós-visita, do dia da foto, né? Eu já fui tirar foto imóvel que o cliente deixou toalha, O calcinha. que eu faço, Augusto? A gente sempre recomenda, né, o cliente manter a casa o mais organizada possível, mas teve momento que a gente ia na visita e a gente recusar fazer foto. Não tem como. Que hoje foto também influi muito na venda. É o primeiro contato. Né? A gente tem um investimento também alto em anúncios, né? Então a gente vê sempre essa questão da arrumação. Em relação a pet também, às vezes pet solto, tem cliente que vai Tem no medo, imóvel, tem medo, por mais é manso. Manso para quem conhece. Tem gente que isso já deixou de vender por causa disso. De pet tá solto e o cliente faz a visita em 5 segundos. É por Se conta sente disso. desconfortável. E você falou tudo. Quando a gente vai visitar, o novo comprador ele precisa se sentir já na confortável, casa sim. dele. Entendeu? Mas é lógico que o proprietário não precisa chegar lá, servir, fazer. Mas você imagina deixa um isso com a cliente gente. entrar num imóvel, uma cozinha linda, maravilhosa, que olhar para a pia assim, Cheio de louça. cheio de louça. Quando a gente entra assim, que diz, meu Deus. Exatamente. Precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter esse cuidado. Isso é muito proprietário. mais, Nós, quando comum. vamos no imóvel para tirar foto, eu tiro. Ele fica meio assim, eu tiro toalha. Peraí, eu tiro toalha. Só me dá licença? Eu tiro. Vai ter que tirar. Porque senão fica horrível. Isso é um né? pouco comum em imóveis que está com o inquilino dentro. O proprietário marca, mas o inquilino, para ele, é do jeito que está. O proprietário que e quer acabou. vender um imóvel com um inquilino dentro é um desafio Exato. enorme, enorme. Bastante. Mas é um desafio para o corretor. Né? Não, desafio por corretor, né? Porque marcar visita é difícil, mostrar o imóvel é difícil, Fazer foto é difícil. fazer foto é A difícil. gente tem que conquistar o inquilino. A gente tem um caso aí do mérito, né? Sim. A primeira visita foi uma dificuldade.
Eu acho que eu levei uns 20 dias para conseguir agendar uma visita e conseguir agendar para 8 horas da noite. Verdade. Hoje em dia já tem um acesso melhor, a gente já O cara já conversa. entendeu também o já esquema, que a gente está ali houve não uma como inimigo paciência, também. né, e tal. Até porque a gente procura falar com o cliente, com o inquilino, quando é até da nossa própria administração, para entender a ele que a gente não está Sim. ali botando faca no pescoço, a gente está ajudando ele também, que ele também vai ser assistido, né? Que eu acho que é importante, né? Todo mundo ali Sim. é uma relação humana, né? Você tem a história do locatário, tem a história do proprietário que quer vender, o imóvel é dele, ele precisa vender, É uma enfim. intrusão, né? Você está entrando num ambiente que, né? a É pessoa- chato, né? Você não está querendo receber uma complicado. visita né, que você não precisa. Enfim, é uma questão complicada. Documentação. A Zona Norte tem essa questão da documentação, Tem. né? Nós temos um problema muito sério. Acho que ninguém vai ouvir isso num podcast que não seja da Zona Norte. Exato. Documentação, né? Que é algo que a gente, infelizmente, tem lá e temos que falar porque é uma realidade nossa, né? Documentação é um problema. Documentação é uma questão que a gente volta e meia tem que ficar batendo porque temos problema de documentação. E a documentação não é só a questão do RGI, né? Nós estamos falando Exatamente. sobre a questão documental e patrimonial. O que vocês falam hoje sobre documentação na Zona Norte? Tem melhorado? Não tem? Como é que está isso? Então, a gente tem realmente na Zona Norte essa dificuldade e eu falo sempre para os clientes, documentação é o mais importante da venda do teu imóvel, o que mais vai ou valorizar ou depreciar. Sem documento é só tijolo e cimento. Exatamente. Né? Então, assim, a documentação é o que mais vai valorizar ou mais depreciar o seu imóvel. E não é só a questão do RGI. A maioria dos clientes, quando liga lá pra gente, olha, quero vender meu imóvel com vocês, a gente pergunta, como é que tá a documentação? Não, tá 100%. Falta só Tá um inventário para 100%. fazer. Pode confiar, tá Pode tudo confiar, tá certinho. 100%. Tudo bem, manda pra gente aí, ou então vou aí no imóvel, separa a documentação aí pra gente dar uma olhada. E aí chega lá, tem Averbação. averbações para fazer, casou, divorciou, tem inventário Tem para fazer. inventário. Não, aqui o imóvel era do meu pai, mas está tudo certo, tudo ele certo. comprou. a São gente duas explica, casas no mesmo tem terreno, inventário, mas pode teve acréscimo vender. diário, uma série de situações que vai justamente Não dificultar a é, venda não é o do imóvel. forte que a gente está falando aqui, a gente não vai se ater à documentação, mas assim, existem pontos, porque assim, o proprietário, ele não é o especialista, Sim. Sim, né? Então assim, ele chegar e falar pra gente que tá tudo ok, é uma percepção dele, né? Mas a gente precisa ver. Então assim, o que acontece? Às vezes o proprietário fica chateado, a gente não é que está desconfiando de você, porque o que acontece? Aqui estão especialistas que sabem como é que é um documento. Então, a gente precisa saber o teu Sim. documento para te dar um parecer. A Exato. história do imóvel, né? Exato. Porque às vezes ele pensa assim, isso aqui tá ok, mas é um ok que ele não entende. Uhum. Eu preciso falar para ele o que é esse ok. E muitas vezes atrasa a venda por causa disso, principalmente se for averbações. A Exatamente. coisa simples que a pessoa nem imagina como se fosse algo pendente, né? E atrasa a venda em 15, um mês, Exato. de repente, Acontece fora o custo muito que de tem, né? você vai lá, anuncia o imóvel, confiando que a documentação tá tudo certa, aparece alguém interessado, vamos fechar a venda e às vezes é um casamento que a pessoa se divorciou ou se casou, e isso acaba atrapalhando a venda, atrasando a venda e às Mas, vezes às se o comprador tiver com muita necessidade de fechar ali, a gente não tem um tempo hábil de resolver aquela situação e acaba deixando de Mas há acontecer uma a recusa, venda. às vezes, do proprietário de aceitar a orientação. Sim, sim. Principalmente quando ele comprou solteiro ou a esposa comprou solteira e casou depois. A gente vai falar sobre casamento, né? É. Casamento é um problema muito sério, as pessoas não entendem sobre isso. Casamento, união estável. E quanto que isso se relaciona à documentação dentro do mercado. Quanto que isso se relaciona em documentação. Casei. Casou, tem a questão documental, né? Aí o Nós proprietário temos- diz, não, mas eu comprei e era solteiro. Então, o casamento, né? Como que o casamento, as pessoas às vezes não percebem que isso precisa ser colocado dentro da documentação do imóvel, né? E a pessoa se casa, descasa, divorcia, e nada disso ele se preocupa ou não é orientado em nenhum momento de fazer as alterações necessárias dentro do documento do imóvel, né? Exato. E isso tem sido um dos maiores problemas que a gente vem pegando
atualmente, né? E você já tem pego algumas situações dessa e isso atrasa a venda, não é isso? Sim, tem sido muito recorrente nas Sim, nossas últimas muito. negociações. Muitas pessoas desconhecem essa necessidade de atualizações na matrícula do imóvel, né? Que é necessário. A matrícula do imóvel ela tem que estar sempre atualizada, É a né? identidade do imóvel. Né? Exatamente. O proprietário, o dono de imóvel, precisa entender isso. É que ele às vezes liga o imóvel à propriedade e ele não entende que tudo que ele faz na vida dele Sim. vai Vai influenciar e vincular Exatamente. ali no imóvel. Isso não é perceptível para o cliente, né? Exato. E existem outras alterações também, né, Mudança de Augusto? identidade, né? Às vezes comprou utilizando uma identidade, veio a mudar, tem que também fazer a averbação da identidade. Exato. Então, esse é o papel do corretor. Sempre buscar esse documento, analisar com cuidado para poder prever, antecipar, né, o que precisa ser feito. O ideal seria que ele permitisse ser feito isso antes do imóvel entrar até em venda. Perfeito. Mas não é o que tem acontecido. Porque, na hora que vender eu faço. Só que ele está atrasando A vida dele mesmo, finalização. a vida dele mesmo. É. Porque isso que é o problema, né? Ele não entende que a burocracia é enorme, Exato. né? Então, assim, hoje um RGI, para fazer uma averbação dessa, leva 45 dias úteis. Principalmente o oitavo, né? Que é a região É a onde nossa trabalha. região que a gente trabalha. Mas todos os outros cartórios de registro de imóveis estão com prazos super dilatados. E aí, em alguns casos, Júnior, ele tem que tirar uma certidão, se for o caso. Certidão de casamento, tem que tirar o documento atualizado. Então vai ter que ir lá no cartório onde ele casou, pedir uma certidão de casamento atualizada para a gente apresentar no cartório de registro do imóvel, que gera esse tempo, né, de 40, 45 dias. Eu tenho um caso, a proprietária tinha dois imóveis para venda. Um é de 2015. Ela era solteira quando ela comprou, a RGI tudo bonitinho. Aí o segundo, ela comprou como casada, se divorciou e tudo registrado no segundo, só que o primeiro não. Ela, mas agora eu não estou mais casada nem divorciada. A senhora vai ter que ir lá no primeiro e fazer tudo que a senhora fez no segundo. Registrar o seu casamento, registrar o seu divórcio, para ele estar legalizado. O casamento não é brincadeira. Tem dado muito problema. A gente já teve um caso, né, que a gente teve uma pessoa que vendeu o imóvel, na verdade ela comprou solteira, né? Só que aí ela casou, depois ela divorciou e depois casou novamente. E aí, olha só, ela teve que. Esse caso foi bem interessante, né? O Douglas sabe disso, porque a gente teve que. Esse tá nas histórias engraçadas, inclusive. Né? Tem que voltar lá para as histórias engraçadas. Porque a gente teve que averbar tanto o casamento, o divórcio e o novo casamento, certo? Só que no divórcio, por algum motivo, o advogado, e ela não percebeu isso, colocou que aquele bem, ele partilhou aquele bem. Ou seja, ela comprou solteira só dela, mas como era um financiamento, ela estava pagando junto com o atual marido naquela época. Na hora do divórcio, advogado tem um problema muito sério com a parte imobiliária, eles não entendem muito disso, principalmente quando é um advogado que só trabalha com família. Então tem que tomar muito cuidado toda vez que vocês forem se divorciar. Olha lá, fez a partilha do bem? Tem bem a partilhar? Partilhem um bem, que é além do divórcio, né? Isso vai gerar problema. Ele foi lá e fez o seguinte, botou no divórcio que ia ficar em condomínio, ou seja, o novo, o marido, o ex-marido, no caso, que já estava divorciado, ficou com parte daquele bem. Que era só dela. Que era só dela. No fim, o que a gente teve que fazer? A gente teve que aditar o contrato e o ex-marido dela, junto com a atual esposa e ela, com a atual esposa, tiveram que assinar essa escritura. E aí a gente perguntou, como é que a gente vai fazer essa assinatura? Todo mundo junto? Vocês vão... Os atuais casados, ex, vão ficar ali junto para poder assinar? Ou vão marcar isso no outro dia? Mas a gente deu certo, cada um acertou num dia a assinatura para poder fazer. Mas olha que problema, né? E, por sorte, o ex dela foi tranquilo, assinou tudo, mas poderia ter causado problema em não querer assinar. Um caso marcante que até custou várias noites de sono ao Douglas foi o do casamento da... Comprou solteira, casou com um americano, se separou, casou com um italiano, se separou, ela achou que como casou fora do Brasil, que não precisava fazer nada. Exatamente. Um processo que correria, de repente, em 3, 4 meses, demorou
Bem mais, né, Douglas? Ela casou, foi na Itália, se eu não me engano, só que ela casou no consulado brasileiro. E aí automaticamente comunicou aqui, ela emitiu até essa informação pra Foi. gente, ela não falou, mas quando nós for no desenrolar ali da burocracia, da documentação, nós vimos que tinha lá um casamento, né? Que ela casou no exterior e isso estava apontando na documentação dela aqui. Eu cheguei e falei, poxa, aqui ó, tem um casamento teu aqui, que casamento é esse? Ela não. Eu achei que não ia aparecer para vocês porque eu casei fora, então assim. Gente, casamento importa. Exato. Casamento importa. E importa muito, principalmente a questão documental, inclusive união estável. União estável. A gente não vai entrar em mais detalhes, mas assim, vamos falar aqui. O pior problema que a gente está tendo hoje está relacionado a estado civil e casamento. Então, prestem muita atenção sobre isso. É uma dica que a gente pode falar hoje para os clientes, né? Agora, na questão de venda, vamos lá. Hoje, impacta o visual. O visual sempre Sim. impacta, né? Hoje, vale a pena fazer algum tipo de intervenção no imóvel antes de vender? Existe essa questão da intervenção no imóvel, né? Fazer uma pequena reforma, uma pintura, isso impacta? Sim, isso ajuda bastante na venda. Vocês têm exemplos para dar? Tá com uma casa agora em Vista Alegre, na Vila da Penha, que a casa tinha algumas marcas de infiltrações, que foi reparado o telhado, mas a marca estava ali. Então todo mundo que entra tem infiltração. Por mais que você fale que foi reparado o serviço do telhado, mas vê a marca. Então a gente orientou o proprietário a fazer a pintura, né? Foi feita a pintura, gerou muito mais visita e a venda do imóvel. O cliente, ele está mais exigente. Sim. O cliente está mais exigente, né? E Sol, o que você acha hoje? Às vezes não é nem uma. Precisa ser uma obra. Às vezes o imóvel está sujo mesmo, a parede suja. Uma limpeza. Uma pintura, sabe? Uma limpeza. Vai ajudar e muito na venda do imóvel. Muda muito a estruturação. Muda muito. A Principalmente apresentação o do imóvel vazio, principalmente, né? Porque o imóvel vazio, sujo, ele dá um aspecto de abandono, né? E isso é muito ruim. Né? A gente teve um imóvel que teve que ter... Até eu sei de corretores que às vezes tem que passar por algumas limpezas, ele mesmo fazer uma limpeza para poder fazer. Mas isso é importante, assear, né, o imóvel. O cara chegar lá e tem um cheirinho de limpeza, né? E isso Nós tivemos funciona. um caso em Olaria. Ele recebeu como herança dos pais e moramos em São Paulo. Veio no Rio só, nós fomos lá na casa, deixou lá a chave. Quando nós fomos tirar as fotos, eles tiraram tudo dos armários. Solange fez uma Louça arrumação. em cima da mesa. Parece que estava uma revolução. Cama jogada no sofá, na cama. Eu fui, tirei tudo, faxina, né? Mas valeu a pena, né? Guardei tudo, guardei nos armários dos quartos da sala, guardei. A cozinha ficou outra cozinha. Resultado, ocorreu a venda. Mas porque eu tive essa disponibilidade, essa sensatez de fazer isso. Porque, caso contrário, eu acho que dificultaria e muito a venda do imóvel. Então faz a diferença. Arrumação, fotos profissionais. As fotos têm que estar... Hoje eu estava vendo até o nosso portfólio de fotos, né? Falei, nossa, faz diferença demais. A gente pega, às vezes a gente vai olhando no mercado os anúncios, a gente fala, nossa, não dá nem para entender o imóvel, como é que ele é, né? E eu gosto de contar a história nas fotos, né? Eu estava com a equipe de locação, a gente estava revendo, né? Eu não sei como é que tá lá, que isso fica mais com a supervisão do Douglas, mas aquela história das fotos e contando ali, que é um quarto, depois a sala, aquilo ali faz uma diferença, né? Exatamente. Eu costumo sempre passar para os proprietários que o primeiro impacto ele vai ou ajudar muito na venda do imóvel dele ou vai atrapalhar também muito. Né? Quando o cliente abriu a porta ali, ele olhou para, às vezes, muitas das vezes a gente entra pela porta da sala, né? Pela porta social, olhou para a sala ali, viu o imóvel arrumado, um imóvel com a parede limpa, isso vai impactar muito, vai criar, né, dentro da cabeça ali do cliente, do pretendente, vai fazer com que ele se sinta bem ou mal no imóvel, né? Quando a pessoa tem aquele primeiro impacto negativo com o imóvel, aí vai dar mais trabalho para o corretor, né? É mais difícil da gente tentar mostrar para o cliente que aquilo ali pode ser melhorado, que ele pode mudar aquela situação. Então, o proprietário, o dono do imóvel, ele ajuda muito ao corretor quando ele mantém o imóvel bom. A maioria dos clientes já vão no imóvel buscando algo para desvalorizar, para poder barganhar no preço. Então,
Às vezes, encontra um motivo é o suficiente. Coisa simples que é poder usar para baixar o preço. Isso é importante. A gente também já usou muita tecnologia, né? A gente usou. Essa é uma tecnologia que a gente acabou não continuando no projeto, né? Que é o home staging. Né? É uma tecnologia que a gente usou em alguns. A gente fez um princípio de teste. Né? Eu acho que a gente precisa dar mais alguma Acho que testada. vale Sim, muito sim. fazer esse tipo de abordagem nesses apartamentos compactos, que estão vazios. É, Porque a pessoa tem uma ideia do que ela pode é. fazer ali. O home staging, para quem não conhece, na realidade é um termo em inglês chique, né, para poder fazer ali um sonho, concretizar ali o sonho do cliente em fazer uma imagem virtualizada, né, que alguns arquitetos chamam de humanizado dos móveis, Sim. né, a posição de móvel. Então a gente coloca ali uma imagem Ocupação de virtual, espaço, né? é, e aí faz ali uma ocupação. A gente chegou a fazer alguns testes na nossa Gerou uma empresa. venda. O Gerou uma imóvel que venda, né? estava Gerou uma venda, o um imóvel tempo estava já travado. anunciado. Né? Mas foi um conjunto, né? A gente Sim. conversou com o proprietário, mostrou para ele através de dados. A gente tem mostrado isso para o cliente, a gente trabalha com muito dados, né? Então mostramos que a metragem quadrada naquela região não estava sendo vendida naquele preço. Nós melhoramos o anúncio e fizemos o home stage. Nós fizemos uma preparação e acabou funcionando, né? Exatamente. Apesar de que não funcionou em outros casos, mas nesse caso foi um caso bem legal que funcionou, né? Mas assim, é Como uma. que a estratégia de marketing funciona bem? Nós tivemos um caso recente, que estão fechando hoje, inclusive, que eu acho que estava com várias empresas tentando vender, e quando eu fui captar esse imóvel, o proprietário falou, mais uma? Eu falei assim, não, mais uma não. Não aceito isso não, mais uma não. Tem um trabalho diferenciado da imobiliária, tem um trabalho diferenciado meu, não sei o que lá, ele, quero ver. Aí mandei para ele o Instagram, vídeos e tal, fomos lá, fizemos um trabalho. O imóvel dele já estava à venda no mercado uns 6 meses com 8 corretoras diferentes. Em 20 dias nós vendemos o imóvel. Porque nós fomos lá, fizemos o trabalho de fotos diferenciadas, um vídeo de marketing, houve o patrocínio da imobiliária, houve todo um destaque, o trabalho foi bem feito, estava bem precificado, vendeu. É isso aí. Faz a diferença. Essa questão que a gente está falando agora, que é importante, que é a exclusividade, né? Que é um karma muito assim no mercado, né? Hoje em dia é difícil o proprietário nos entregar uma exclusividade porque acaba tendo muita gente no mercado e fazendo o mesmo trabalho. Hoje a gente tem portal imobiliário, então todo mundo anuncia no mesmo portal. Né? E isso é um problema também, porque ele lista. Antigamente era jornal, eu sou da época do jornal. Hoje o cara lista, então ele tem todos os imóveis ali, ele sabe o preço, então o comprador meio que enlatou o mercado, né? E esse processo que vocês estavam falando em relação a isso, e acaba deixando o proprietário achando deixar com mais imobiliárias funciona melhor Tem uma do que possibilidade deixar maior. numa que está sendo atendido melhor. E eu acho que isso é que não funciona tão bem. Né? O proprietário ele não consegue entender, e apesar dele pensar que melhora, né? A gente tem visto aí que a gente tem trabalhado as nossas exclusividades e funcionado muito melhor do que Exatamente. aquele montão de placa Exato. que faz com que até desvalorize, né, o Exato. imóvel. Eu já tive um cliente que, na conversa ali mesmo, o cliente ele fala, cara, eu quando vejo muita placa ali ou muito anúncio do imóvel, eu nem tenho interesse, porque para o proprietário tá muito desesperado Tem para alguma vender coisa aquilo errada dali, ali. alguma coisa de errado tem. Então, assim, muitas das vezes, ao invés de ajudar o proprietário, acha que botando com 20 imobiliários vai vender mais rápido, isso pode atrapalhar a venda do imóvel dele. Isso pode trazer uma percepção para o comprador de que tem desespero para vender, que alguma coisa de errada tem com o imóvel, isso acaba atrapalhando a venda do imóvel dele. Ao contrário, eu converso sempre com um cliente, mesmo que tu não coloque comigo, pesquisa uma empresa boa, pesquisa uma empresa que vai te atender melhor, vai te dar um maior suporte. Aqui eu te ofereço esse serviço aqui, isso daqui eu te garanto que a gente consegue fazer para você. Então, assim, ao invés de colocar com 5 imobiliárias, 6 imobiliárias,
pesquisa, vê uma imobiliária boa aqui que atua bem aqui na região, que vai te dar o maior suporte, que você vai conseguir vender o seu imóvel. Então, vai ser melhor do que você colocar para 5, 10 imobiliárias vendendo ao mesmo tempo. Inclusive, certeza. recentemente perdi uma venda até devido a isso. De uma imobiliária alterar o valor abaixo sem a ordem do proprietário. O cliente viu, não, peraí, Augusto, esse imóvel aqui eu já havia anunciado a X. E o proprietário falou que não tinha autorizado. E a venda caiu porque ele achou que o valor certo seria o valor menor. Então é bom também o proprietário ter. Ele não tem o controle, se não sai em 5, 6, 7, ele não tem o controle dos 6, 7. Ele sempre vai ter esse controle, de repente, de um, ele consegue ter um controle maior, ele consegue dar um feedback, ter esse contato com o proprietário. Então o ideal Sim. sempre é anunciar com empresas sérias, né, que vão fazer esse serviço correto. Isso é bem importante mesmo. Gente, vamos chegar aqui para os últimos 10 minutos do nosso podcast. E é lógico que a gente, desde o ano passado que a gente vem falando sobre o contato humano, né? E eu venho falando para vocês que a gente está focando muito isso no contato com as histórias dos nossos Sim. clientes, né? O imóvel conta uma história, o Sim. comprador conta uma história, existe uma história a ser contada ali desses clientes, e isso é muito importante para a gente. Mas a gente também tem falado muito de tecnologia, né? E hoje a gente tem atuado bastante com tecnologia para facilitar esse nosso contato com a parte humana, né? E temos usado ferramentas diversas em relação a isso, como inteligência artificial, atendimento com inteligência artificial. O que vocês acham que isso tem nessa parte tecnológica? Uso de inteligência artificial, do nosso CRM, que a gente usa um CRM para poder controlar as vendas. Falando agora uma coisa mais interna do mercado, o que isso tem impactado para vocês? Agilidade, rapidez no atendimento. Faz a diferença para o cliente e faz a diferença para a imobiliária também. A gente tem o nosso tempo de resposta para um anúncio é de alguns minutos, né? A pessoa foi lá no nosso site ou foi no nossos anúncios que estão no portal, em 2, 3 minutos a pessoa botou o telefone dela, ela vai ser atendida por alguém. É lógico que a gente tem a utilização da inteligência artificial para isso, mas o que vocês acham que isso impacta para o cliente como comprador que está procurando imóvel? Isso tem sido facilitador para ele? Ele quer agilidade, ele quer que a pessoa atenda ele com rapidez, agilidade e eficiência. Ele quer ser atendido, quer ser ouvido, né? Se tem a inteligência que dá o primeiro atendimento, já é o primeiro passo. Pra você terem uma ideia, 40% dos nossos clientes são atendidos fora do horário comercial. Sim. 40%. Inclusive, eu estava vendo no atendimento lá da nossa inteligência artificial o case de um cliente que se assustou com a Eu agilidade, atendi com a agilidade do atendimento. Ele mandou mensagem no dia de semana, já era mais de 9 horas da noite, a inteligência artificial foi lá, conversaram e no final da conversa dele, poxa, nunca imaginei que ia ser atendido por vocês esse horário da noite. Eu gostei muito. Então, assim, ele se espantou, né, de uma forma positiva dessa rapidez, dessa agilidade na resposta. E é bom. Porque a gente pode deixar claro que pode até a conversa não ser completa naquele primeiro atendimento, mas tem o primeiro atendimento. Já tira aquelas dúvidas iniciais, Sim, né? é. Então ele já dá aquela, pô, isso eu quero, pô, vamos lá ver, né? Sim. Entendeu? E é lógico que isso não tira, a gente está aí, rede social, Sim. né? Nós estamos focando muito, né? Nossa rede social é bem comentada nisso, mas também não tira o boca a boca, né? O Exato. boca a boca, ele tem sido fundamental aí e muita indicação, né? Temos bastante indicação, Mas o melhor marketing nosso é a indicação, né? sem dúvida nenhuma. É a experiência que o cliente tem, tanto na venda quanto na compra. Exato. Se ele te indicou, é porque ele foi bem atendido. Temos Um esse- cliente bem atendido, ele vai te indicar para 10. Exato. E nós estamos passando por Sim. isso, né? Muitos dos nossos clientes indicação, vem de um primo, de um amigo, de um vizinho que vendeu, teve uma experiência boa com a Sinai, e indica lá o corretor, indica a própria empresa. Então, muitos dos nossos clientes que vêm de fora hoje, eles já vêm por indicação, conhecendo o nosso trabalho, sabendo a metodologia, né, de como a imobiliária ela trabalha no segmento.
E é importante frisar que a gente não, ainda que a gente use toda a tecnologia para controle e para a parte de atendimento, a gente não descarta o ser humano, né? Sim, sim. A gente está ali focando, fazendo treinamento para poder, né, o cara ser atendido. Porque a gente agora tem um problema muito sério. Porque como a gente atende muito rápido, de madrugada e tal, hoje o cliente está mal acostumado. Bem acostumado, vamos dizer. Porque ele quer ser Às vezes te atendido manda muito um rápido. áudio meia-noite, 11 Ele horas. quer ser atendido muito rápido, do mesmo nível que a gente está Sim, apresentando, né? Que é uma diferença, a gente, pelo que eu sei, dentro da nossa área da Zona Norte aqui, nós somos um dos poucos que trabalham com esse processo de inteligência artificial, então isso tem sido um foco muito grande cresce muito a expectativa do cliente sobre a gente. Então aumenta a nossa responsabilidade com isso, né? Exatamente, exatamente. Tem essa necessidade, né, da gente estar sempre ali disposto a dar o retorno o mais rápido É possível. disponível, né? Exatamente. Exato. Gente, ó, estamos investindo em inovação, né? É isso que é importante. A gente quer inovar em mais áreas, Sim. né? Esse podcast é uma inovação que a gente quer trazer. Nós queremos trazer uma coisa diferente, né, para o mercado. Nós vamos botar alguns cortes dentro das nossas redes sociais. Vamos trazer o pessoal. Queremos que o pessoal venha nos assistir no YouTube, mas vamos Sim. divulgar mais isso. Porque a gente quer trazer, sem jargões jurídicos, a coisa muito mais aproximada ao mercado, né? O dia a dia, né? Ao dia a dia. Trazer o cliente para próximo da gente de forma muito mais tranquila, né? Então é isso que a gente está querendo fomentar aqui. Humanizado, né? Tá perto, né? Bom, para a gente terminar o podcast, eu acho que a gente podia terminar aqui com uma frase cada um. Quer fazer uma frase? Quem quer começar? Uma frase, uma frase que vocês queiram falar. Vamos botar aqui uma frase qualquer que vocês queiram falar. Então, vou começar comigo. Eu quero deixar bem claro para você que está assistindo aí essa live que nós da Imobiliária Sinais, corretores, né, estamos sempre é sempre um prazer receber vocês. Se tem dúvida, o que vocês precisam com relação ao assunto, entre em contato conosco, procure um dos nossos corretores, que vai ser um prazer atender vocês pelo telefone, pelo WhatsApp, ou melhor, indo lá na imobiliária tomando um café com a gente. Vai ser sempre bem-vindo. Excelente. Eu vou deixar uma frase. Teu sonho é um luxo ou uma necessidade? Não sei. Seja ele um sonho ou uma necessidade, nós da Sinai estamos prontos para te atender. É isso aí. Minha frase vai ser básica. Vem pra Sinai. Eu vou deixar uma frase, que é o seguinte, baseado no que a Sol está falando, né? Se você tem que começar hoje a construir seu patrimônio, comece devagarzinho. Não é uma mansão, é um apartamento, mas é o apartamento que é seu. Então comece lá de baixo, vai o primeiro escalonando, passo. dá o seu primeiro passo, que aí é só sucesso. Amém. Né? Gente, olha, muito obrigado. Foi um prazer aqui estar com vocês. Esse é o nosso primeiro podcast. A gente vai fazer outros podcasts, a gente vai trazer outras pessoas, Sim. outros assuntos, tudo do mercado imobiliário, da parte condominial, locação de imóveis. Quero trazer convidados, vamos trazer muitos assuntos interessantes. E vocês que estão até agora, muito obrigado e até a próxima.